Faxineira disfarçada de garçonete. Descobre o segredo mais sombrio do bilionário. E tudo muda. Entre taças de vinho, olhares tensos e palavras não ditas, Juliana descobre algo que muda completamente o rumo daquela noite. O que começou como mais um trabalho silencioso se transforma no ponto de virada que liga duas vidas de formas irreversíveis. O senhor vai querer mais vinho, Paulo? Juliana pergunta em tom baixo, mantendo o olhar firme, mas com o coração acelerado. Há algo na expressão dele que não combina com aquela mesa impecável, com as velas acesas e o brilho do luxo ao redor. As mãos de Paulo tremem levemente ao segurar a taça vazia e ele esconde isso cruzando os dedos sobre a mesa de mogno. Juliana nota um crachá hospitalar caído no chão, ao lado da cadeira dele. Ela não diz nada, mas guarda mentalmente a informação. Na lapela do terno dele há um broche discreto com as iniciais LM. Nome que Juliana conhece bem demais, mas finge não reconhecer. Paulo ergue os olhos devagar, encara Juliana por alguns segundos e responde com a voz carregada de tensão contida. Não, hoje eu já bebi demais. Algumas verdades pesam mais do que parecem. A frase fica suspensa no ar, como se tivesse sido dita sem querer. Juliana hesita, aproxima-se um pouco mais e diz quase num sussurro. Às vezes guardar tudo sozinho é o que mais machuca. Nesse instante, os dois se encaram em silêncio. Não é mais apenas um bilionário e uma garçonete. É como se, por alguns segundos, duas histórias muito diferentes se cruzassem no mesmo ponto, e nada ali parecesse casual. Paulo desvia o olhar primeiro. Você não me conhece. Não preciso conhecer para perceber quando alguém está carregando peso demais. Juliana recolhe a taça vazia, mas não se afasta. Trabalhei anos nesse restaurante. Vi muita gente poderosa sentar nessa mesa, mas nenhuma chorou em silêncio como o senhor está fazendo agora. Ele fecha os olhos por um instante. Quando reabre, há lágrimas contidas. Se eu te contar, você não vai acreditar. Tenta. Paulo respira fundo, olha ao redor. O restaurante está quase vazio. Apenas duas outras mesas ocupadas no outro extremo do salão. E fala com a voz quebrada. Eu tenho um filho. Ninguém sabe. Nem minha esposa, nem meus sócios, nem meus amigos. Ele está morrendo num hospital. E eu não posso estar lá. Juliana sente o chão sumir. Não pelo que ele disse, mas porque aquele nome no broche, LM, é o mesmo do menino que ela cuida há 3 meses, como voluntária no hospital infantil. Lucas Mendes, 5 anos, leucemia em estágio avançado. A criança que desenha borboletas e pergunta toda tarde: Tia, meu pai vai vir hoje? Ela não diz nada ainda. Precisa ter certeza. Por que o senhor não pode estar com ele? A voz de Juliana sai controlada, mas o coração dispara. Paulo aperta os olhos. E pela primeira vez, ela vê a armadura dele rachar por completo. Por quê? Por que eu construí uma mentira tão grande que, se alguém descobrir a verdade, minha empresa desmorona, minha família explode e o próprio tratamento dele para? Ele ri amargo. Ironia, né? O dinheiro que mantém ele vivo vem da mentira que me afasta dele. Como assim? Paulo olha para ela como se estivesse confessando um crime. Ele é filho de um caso que tive há 6 anos. A mãe dele morreu no parto. Complicações sérias. Hemorragia. Eu paguei tudo, enterro particular, silêncio total. Registrei o menino no nome de uma prima distante que mora fora do país. Financiei o tratamento através de uma fundação que criei só para isso. Com nome genérico, sem ligação comigo. Ninguém pode saber que sou o pai. Paulo enxuga os olhos com as costas da mão. E agora os médicos disseram que ele tem no máximo 2 semanas. Talvez menos. E eu tô aqui, sentado numa mesa de luxo, fingindo que tá tudo bem. Juliana segura firme a bandeja. As pernas tremem. O nome dele é Lucas? Paulo congela completamente. O rosto perde a cor. Como você? Porque eu cuido dele. A voz de Juliana sai embargada, mas firme. 3 vezes por semana, eu vou no hospital como voluntária. Leio histórias para ele. Desenho. Fico do lado quando ele chora de dor nas madrugadas. E todo dia, toda tarde,
Ele pergunta por você. Ele tem uma foto sua numa revista antiga. Recortou. Colou na parede do quarto com fita adesiva. Diz que você é o herói dele, mesmo sem nunca ter te visto de perto. O silêncio que se instala é tão pesado que parece sugar o ar da sala. Paulo cobre o rosto com as mãos e começa a tremer. Não é mais o executivo imponente de terno de R$3.000. É apenas um pai quebrado, destroçado, afundando no próprio medo. Eu sou um covarde. As palavras saem abafadas entre os dedos. Eu mereço morrer no lugar dele. Eu mereço. Não. Juliana pousa a mão no ombro dele com firmeza. Você merece uma chance de consertar isso. Mas o tempo está acabando. E se você não agir agora, vai carregar isso para o resto da vida. Ele levanta o rosto. Os olhos vermelhos, inchados, desesperados. Como? Como eu conserto? Se eu aparecer lá, se alguém fotografar, se minha esposa descobrir, se a imprensa pegar, e se Lucas morrer sem nunca ter sentido o abraço do pai? Juliana interrompe, a voz tremendo, mas incisiva. O que pesa mais? O escândalo ou o arrependimento eterno? Paulo não responde. Porque não tem resposta. Porque pela primeira vez na vida, o dinheiro, o poder, as conexões, nada disso importa. Ele tem tudo e não tem nada. Juliana se senta na cadeira ao lado dele, quebrando o protocolo do restaurante. O gerente olha de longe, mas não intervém. Olha, eu não sei da sua vida, não sei do seu casamento, não sei dos seus negócios, mas eu sei que aquele menino desenha borboletas porque você disse para ele, numa única ligação há 2 anos, que borboletas vivem pouco, mas voam bonito. Ele lembra disso. Ele repete isso toda semana. Ele lembra da sua voz. E ele ainda acredita que você vai aparecer. Paulo aperta os punhos sobre a mesa. As juntas ficam brancas. Eu liguei uma vez só. Usei um telefone público, fingi ser um amigo distante da família. Ele estava chorando, com medo de morrer, perguntando por que Deus deixava ele sofrer tanto. E eu não sabia o que dizer. Então disse aquilo das borboletas, que mesmo vivendo pouco, elas voam bonito, que a vida não é medida em tempo, mas em intensidade. E eu desliguei, e nunca mais voltei. Então volta agora. Não dá. Paulo se levanta bruscamente, afastando a cadeira com tanta força que ela quase tomba. Ele pega a carteira, tira 3 notas de 100 e joga sobre a mesa com raiva. Eu vim aqui hoje porque queria me despedir do luxo, da farsa, de tudo. Achei que se eu sentasse aqui, nessa mesa onde eu sempre finjo que tá tudo perfeito, eu ia conseguir, sei lá, aceitar que ele vai morrer e que eu não fiz nada. Mas não funciona assim, né? Despedida não muda nada. Obrigado por ouvir. Mas não adianta. Ele vira as costas e caminha em direção à saída. Os passos duros, as costas tensas. Juliana se levanta num impulso. Paulo. Ele para, mas não se vira. A mão dele está na maçaneta da porta. Lucas pediu uma coisa para mim ontem à noite. A voz de Juliana treme, mas ela continua, alto o suficiente para ele ouvir. Ele estava com muita dor, febre alta, delirando. E no meio da crise, ele me agarrou pelo braço e pediu para eu prometer uma coisa. Se ele morrer, eu tenho que encontrar o pai dele e contar que ele não teve raiva, que ele entende, que ele ama mesmo sem conhecer, mesmo sem nunca ter sido abraçado. Paulo desaba. Ali mesmo, no meio do salão elegante, cercado de mesas vazias e lustres de cristal, ele cai de joelhos e chora. Não é choro contido, é grito sufocado. É anos de culpa, medo, vergonha e dor explodindo de uma vez. Os soluços sacodem o corpo dele inteiro. 2 garçons se aproximam, assustados. O gerente vem correndo. Juliana faz sinal para todos recuarem. Ela se ajoelha ao lado de Paulo e segura a mão dele. Respira, devagar, um pouco de cada vez. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Paulo olha para ela entre as lágrimas, o rosto destruído, os olhos vermelhos. Eu não sei como consertar isso. Eu não sei por onde começar. Então me deixa te ajudar. Juliana vai até os fundos do restaurante.
pega a bolsa dela no vestiário e volta com um celular antigo, tela rachada, capa desgastada. Isso aqui tem fotos e vídeos que eu fiz do Lucas nas últimas semanas, com autorização da tia dele, que aparece como responsável legal nos documentos. Você quer ver? Paulo estende a mão trêmula, como se estivesse pegando algo sagrado. Juliana passa o celular. Ela aperta play no primeiro vídeo. A imagem mostra Lucas sentado na cama hospitalar, desenhando com giz de cera. O rosto pálido, os lábios rachados, os cabelos ralos por causa da quimioterapia. Mas ele sorri. A voz dele, fina e cansada, sai do áudio. Tia Ju, quando meu pai vier, eu vou dar esse desenho para ele. Mas ele vai gostar? Tá bonito? Eu caprichei nas asas. A câmera foca no desenho. Uma borboleta azul e amarela, asas tortas, corpo desproporcional. Mas feita com amor. Paulo aperta o celular contra o peito e chora de novo. Eu preciso ir. Agora. Eu preciso abraçar meu filho. Eu preciso... Calma. Juliana segura o braço dele com firmeza. Se você chegar assim, desesperado, suado, de terno caro, vai chamar a atenção de todo mundo. Seguranças, enfermeiros, visitantes. Alguém vai reconhecer, alguém vai fotografar. E aí acabou. Você precisa de um plano. Que plano? Eu só quero abraçar meu filho antes que seja tarde. Eu sei, e você vai. Mas escuta, amanhã de manhã, às 6 horas, o hospital fica quase vazio. Troca de plantão. A enfermeira da noite sai. A do dia ainda não chegou. Lucas fica sozinho no quarto por uns 25 minutos. Eu posso entrar com você. Dizer que você é um voluntário novo do meu grupo. Ninguém questiona voluntário às 6 da manhã. Paulo hesita. O desespero briga com a razão. E se alguém me reconhecer mesmo assim? Você usa boné, óculos escuros, roupa simples, jaqueta velha, calça jeans. Ninguém espera ver um bilionário às 6 da manhã num corredor de hospital público vestido assim. Ele olha para ela, tentando processar. Por que você está fazendo isso? Você não me conhece, não me deve nada. Juliana desvia o olhar por um segundo. Quando volta a encará-lo, tem lágrimas nos olhos também. Porque eu também perdi alguém que amava sem poder me despedir. Minha irmã, ela tinha 7 anos, leucemia. Há 15 anos atrás o tratamento não era como hoje. Eu assisti ela definhar durante 8 meses. E quando ela morreu, nosso pai estava viajando a trabalho. Ele não chegou a tempo. Até hoje ele não se perdoa. Até hoje ele acorda no meio da noite gritando o nome dela. Eu não desejo isso para ninguém, nem para você. Paulo fecha os olhos, respira fundo. Pela primeira vez em anos, alguém está oferecendo ajuda real. Sem interesse, sem jogo, apenas compaixão humana. Amanhã, 6 horas. Eu vou estar lá. Juliana anota o endereço do hospital, num guardanapo de papel, junto com o número do quarto. Entrega para ele. Lucas te espera há 5 anos. Mais um dia ele aguenta, mas não falha. Por favor. Paulo guarda o guardanapo no bolso interno do paletó, bem ao lado do coração. Obrigado, eu não tenho palavras. Não precisa. Só aparece. Ele acena, enxuga o rosto com a manga do terno, um gesto tão humano, tão distante da imagem pública que ele cultiva, e sai do restaurante. A porta se fecha atrás dele com um som suave. Juliana fica parada no meio do salão vazio, segurando a bandeja, o coração acelerado. Ela sabe que acabou de se envolver numa história que pode mudar vidas, ou destruir tudo. O gerente se aproxima, preocupado. Juliana, tá tudo bem? Quem era aquele homem? Alguém que precisa de uma segunda chance. Naquela noite, Juliana quase não dorme. Deita no colchão fino do quartinho alugado que divide com outra garçonete. Olha pro teto rachado. Escuta o barulho dos carros passando na rua. Pensa em Lucas. Pensa em Paulo. Pensa na promessa que fez. E então lembra de algo que Lucas disse na semana passada, quando estava com febre alta, delirando por causa da infecção. Ele agarrou a mão dela e perguntou, a voz arrastada: Tia, se meu pai não vier, você pode ser minha mãe? Juliana engoliu o choro naquela hora. Sorriu, beijou a testa quente dele e disse: Eu já sou, amor. No coração, eu já sou.
Agora, sozinha no escuro, ela deixa as lágrimas caírem, porque sabe que, mesmo que Paulo apareça, mesmo que ele finalmente abrace o filho, o tempo é curto demais. Lucas está morrendo. Os médicos foram claros. 2 semanas no máximo. Talvez menos. E nem todo amor do mundo reverte leucemia em estágio terminal. Mas amor pode dar despedida. E despedida pode dar paz. Às 5:30 da manhã, o despertador toca. Juliana levanta num pulo, toma banho gelado para acordar, veste a roupa mais simples que tem, calça jeans desbotada, blusa branca, tênis velho, e sai correndo. O céu ainda está escuro quando ela chega na porta do hospital. O vento frio corta o rosto. Ela usa o crachá de voluntária, entra pela lateral e sobe as escadas. O elevador faz barulho demais nesse horário. 4º andar, ala pediátrica, quarto 408. A porta está entreaberta. Juliana empurra devagar. Entra. Lucas está dormindo. O rostinho pálido, afundado no travesseiro branco. Os lábios rachados. Os cabelos ralos grudados na testa suada. O soro pingando no braço fino. Ao lado da cama, o desenho da borboleta, colado na parede com fita adesiva amarelada. Juliana se aproxima devagar. Toca a testa dele com cuidado. Ainda com febre. Sempre com febre. Tia Ju? Lucas abre os olhos, a voz fraca, quase um sussurro. Oi, campeão. Vim mais cedo hoje. Que horas são? Quase 6. Ainda tá cedo, volta a dormir. Lucas tenta sorrir, mas a dor no corpo não deixa. Ele faz uma careta. Tá doendo de novo. Juliana segura a mãozinha fria dele. Eu sei, amor. Mas você é forte. Mais forte que qualquer dor. Tia, eu tô cansado de ser forte. A frase atinge Juliana como um soco. Ela pisca para segurar as lágrimas. Eu sei, mas aguenta só mais um pouquinho. Por mim? Lucas acena devagar. Tia, você acha que meu pai ainda lembra de mim? Juliana respira fundo. Tenho certeza que sim. Mas então, por que ele não vem? Às vezes as pessoas têm medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de decepcionar. Mas isso não significa que não ama. Lucas olha para ela com aqueles olhos fundos, velhos demais para um rosto de 5 anos. Se ele vier, eu vou perdoar ele. Mesmo que demore. Eu vou. Juliana beija a testa dele. Você é incrível, sabia? Nesse momento, a porta do quarto se abre devagar. Paulo entra. Boné preto puxado até as sobrancelhas, óculos escuros cobrindo metade do rosto, jaqueta jeans desbotada, tênis surrado. Ele para na soleira, tira os óculos devagar e olha para o filho pela primeira vez em 5 anos. Lucas pisca, confuso. Olha para Juliana. Olha para Paulo. Franze a testa. E então reconhece. A foto da revista. O rosto que ele vê toda noite antes de dormir, colada na parede ao lado da borboleta. Pai? A voz sai num fio tão fino que quase não se ouve. Paulo caminha até a cama com passos trêmulos. Cada passo parece pesar toneladas. Ele chega perto, se ajoelha ao lado da cama e segura a mãozinha fria e pequena do filho com as 2 mãos. Oi, Lucas. Desculpa. Desculpa a demora. Lucas começa a chorar. Um choro fraco, sem força, mas cheio de sentimento. As lágrimas escorrem pelo rosto pálido. Você veio. Você veio de verdade. Paulo encosta a testa nas mãos unidas, nas mãos que seguram a mão do filho, e chora também. Eu vim, e eu não vou embora. Nunca mais. Juliana se afasta em silêncio, encosta na parede, tapa a boca com a mão para não soluçar alto. É o momento deles. Só deles. Pai, eu sabia que você ia vir. Lucas fala entre soluços. Eu sabia. Desculpa, filho. Desculpa por tudo. Eu fui covarde. Eu fui egoísta. Mas eu te amo. Desde o primeiro dia. Eu sempre te amei. Eu também te amo, pai. Lucas tenta levantar o braço, mas não tem força. Paulo percebe, inclina-se mais para frente e abraça o filho com cuidado infinito, com medo de machucar, com medo de quebrar aquele corpinho tão frágil. Lucas encosta a cabecinha no ombro do pai, fecha os olhos e pela primeira vez em meses relaxa de verdade. Pai, eu fiz um desenho para você. Paulo olha para o desenho na parede.
A borboleta imperfeita, asas coloridas, corpo torto, antenas fora do lugar. É a coisa mais linda que ele já viu na vida. É perfeito, filho. É a coisa mais linda do mundo. Sério? Sério. Lucas sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu lembrei do que você disse. Das borboletas que vivem pouco, mas voam bonito. Eu quero ser assim, pai. Eu quero voar bonito, mesmo que seja pouco tempo. Paulo não aguenta mais. Abraça o filho com mais força, esconde o rosto no pescoço fino dele e chora. Chora tudo que segurou durante 5 anos. Chora pela covardia, pela ausência, pelo tempo perdido que nunca mais vai voltar. Você vai voar sim, filho. Você vai voar. E eu vou estar aqui, do seu lado, sempre. Eu prometo. Lucas encosta o rostinho no ombro do pai. Suspira fundo. Eu tô feliz, pai. Pela primeira vez, eu tô feliz de verdade. Eles ficam assim, abraçados, em silêncio. O mundo lá fora não importa. Nada importa além daquele momento. Juliana limpa as lágrimas, sorrindo. Pela primeira vez em meses, a esperança naquele quarto que sempre cheirou a desinfetante e desespero. Mas a paz dura pouco, porque a porta se abre de novo, violenta, batendo na parede com força. E entra uma mulher de salto alto, vestido de grife, bolsa Prada, olhar de fúria. Paulo! A voz estridente corta o silêncio como uma lâmina. É Mariana, a esposa. Paulo se levanta num pulo, posiciona-se instintivamente entre ela e a cama. Mariana! O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Mariana avança, os saltos batendo no chão de forma agressiva. A pergunta é: o que você está fazendo abraçado com uma criança num hospital às 6 da manhã vestido como mendigo? Ela para de repente quando vê Lucas. Franze a testa. Olha o menino. Olha Paulo. Olha a semelhança nos olhos, no formato do rosto. Ela não é idiota. Quem é esse menino, Paulo? Silêncio. Juliana se aproxima, tenta intervir com voz calma. Senhora, por favor, abaixe o tom. As crianças neste andar estão muito debilitadas e... Eu não falei com você! Mariana corta, apontando o dedo de unha vermelha e afiada. Cala a boca! Paulo, eu vou perguntar de novo. Quem é esse menino? Lucas olha para o pai, assustado. A voz fina tremendo. Pai, quem é ela? Mariana congela. A palavra pai reverbera no quarto como um trovão. Pai, ele te chamou de... Pai! Paulo fecha os olhos. Sabe que agora acabou. Não tem mais como esconder. Não tem mais mentira que segure. Mariana, eu explico, mas aqui não. Pelo amor de Deus, aqui não. Aqui sim. Mariana treme de raiva. A voz sobe mais ainda. Você me traiu. Você tem um filho bastardo. E eu tô descobrindo assim. 6 anos de casamento. 6 anos. E você... Cala a boca! Paulo grita pela primeira vez. A voz explode. Mariana recua, chocada. Nunca ouviu o marido gritar assim. Paulo respira fundo, tentando se controlar. A voz sai mais baixa agora, mais cortante. Você vai sair desse quarto. Agora, ou eu te tiro daqui à força. Mariana ri. Um riso amargo, cheio de veneno. Você tá me ameaçando. Você, o homem que construiu a carreira inteira em cima de imagem de família perfeita. Você sabe o que eu vou fazer. Vou ligar pro meu advogado. Vou ligar para a imprensa. Vou destruir você. A empresa, a casa, o nome, o sobrenome, tudo. Você vai perder tudo. Então destrói. Paulo dá um passo em direção a ela. O olhar dele é de aço. Destrói tudo. Fica com a empresa. Fica com a casa. Fica com o dinheiro. Fica com o que você quiser. Mas não encosta a boca nele. Não fala mais nada perto dele. Porque se falar... Ele não termina a frase. Mas o tom é claro. Mariana recua mais um passo. Pela primeira vez, vê algo no marido que nunca viu antes. Determinação absoluta. Ela percebe que perdeu. Não a briga, ela, o casamento, tudo. Você vai se arrepender. Ela cospe as palavras. Juro por Deus que você vai se arrepender. Mariana vira as costas e sai batendo a porta com tanta força que o barulho ecoa pelo corredor inteiro.
O quarto fica em silêncio pesado, sufocante. Lucas chora baixinho. Pai, eu estraguei tudo. Por minha culpa você vai perder tudo. Paulo volta correndo para a cama, pega o rosto do filho com as duas mãos, olha fundo nos olhos dele. Não, ouve bem o que eu vou falar. Você não estragou nada. Eu que estraguei. Eu que fui covarde. Eu que escondi você. Mas agora acabou. Não tem mais mentira. Não tem mais medo. A partir de agora, todo mundo vai saber que você é meu filho. E eu vou ter orgulho disso, entendeu? Lucas acena, as lágrimas escorrendo. Mas e se você perder tudo? Paulo sorri. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Então eu perco, mas te ganhei. E isso vale mais que qualquer coisa. Juliana se aproxima. Pousa a mão no ombro de Paulo. Você precisa estar preparado. Ela não estava blefando. Ela vai destruir tudo mesmo. Paulo se levanta, olha para Juliana. Eu sei, mas não me importo mais. Eu escolhi ele. E não volto atrás. Juliana acena. Respeito nos olhos. Então vamos lutar juntos. Paulo passa o restante da manhã ao lado de Lucas, segurando a mão dele, conversando, rindo, chorando, contando histórias, ouvindo histórias. 5 anos de ausência tentando ser compensados em algumas horas. Às 10 da manhã, um médico entra no quarto. Doutor Henrique Moura, o oncologista responsável pelo caso de Lucas. Ele olha para Paulo com estranheza. Desculpe, senhor, o senhor é... Paulo se levanta, estende a mão. Paulo Mendes, pai biológico do Lucas. Vim assumir oficialmente a responsabilidade legal sobre o tratamento do meu filho. Doutor Henrique pisca, surpreso. Aperta a mão devagar. Entendo. Senhor Mendes, o senhor está ciente da situação médica do Lucas? Eu sei que ele está em estágio terminal. Eu sei que vocês fizeram tudo o que podiam. Mas eu quero saber, existe alguma chance? Algum procedimento experimental? Algum tratamento em qualquer lugar do mundo que possa salvar meu filho? Doutor Henrique hesita. Cruza os braços. Existe um protocolo experimental sendo testado nos Estados Unidos. Terapia genética combinada com células-tronco modificadas. Mas é extremamente caro, ainda em fase inicial de testes clínicos e com taxa de sucesso muito baixa. Menos de 30%. Quanto custa? O médico suspira. 2,5 milhões de dólares. Fora os custos de transporte, acomodação, acompanhamento pós-tratamento. Estamos falando de algo em torno de 3 milhões. E mesmo assim, senhor Mendes, não há garantias. O Lucas pode não sobreviver ao próprio procedimento. É muito agressivo. Mas existe chance? Estatisticamente. Sim, uma chance pequena, mas existe. Paulo não hesita nem meio segundo. Eu pago. Tudo. Providencia o mais rápido possível. Quero meu filho no próximo voo disponível. Doutor Henrique fica boquiaberto. Senhor, o senhor entende o risco? O Lucas está muito debilitado. O voo sozinho pode... Eu entendo, mas a alternativa é ele morrer aqui sem ter tentado tudo. E eu não aceito isso. Faz as ligações. Hoje, o médico acena lentamente, ainda processando. Vou precisar de documentação, assinatura de responsabilidade, transferência bancária adiantada. Meu advogado vai mandar tudo em 2 horas. Doutor Henrique sai, ainda confuso. Juliana olha para Paulo, admirada. 3 milhões de dólares? Você tem isso? Paulo ri sem humor. Não, mas vou ter. Vou vender as ações da empresa, vou vender a casa, vou vender tudo. E se não der, vou pedir emprestado. Mas meu filho vai ter essa chance. Lucas, deitado na cama, olha para o pai com os olhos brilhando. Pai, eu vou ficar bom? Paulo se ajoelha de novo ao lado da cama, segura as 2 mãozinhas frias. Você vai lutar, filho. E eu vou estar do seu lado em cada segundo. Cada injeção, cada exame, cada dor. Eu vou estar lá, prometo. Lucas sorri. Então eu não tenho medo. Naquela tarde, o celular de Paulo não para de tocar. 23 ligações. Sócios, advogados, jornalistas, amigos. Todos com a mesma pergunta. É verdade? A notícia vazou. Mariana contratou um advogado de ataque e já soltou nota para a imprensa.
Descobri hoje que meu marido tem um filho fora do casamento, escondido há anos. Estou devastada e tomando as medidas legais cabíveis. Em 3 horas, a história vira manchete em todos os portais. Bilionário Paulo Mendes escondia filho doente enquanto ostentava luxo. Esposa de empresário descobre traição em hospital. Criança com câncer era mantida em segredo por milionário. As redes sociais explodem. Comentários cruéis, memes, cancelamento, ódio. Que nojo de homem. Escondeu o filho doente para não manchar a imagem. Merece perder tudo. Coitada da esposa. Paulo desliga o celular, tira o chip, joga na lixeira ao lado da cama de Lucas. Juliana entra no quarto com um marmitex. Entrega para ele. Você precisa comer alguma coisa. Não tenho fome. Eu sei. Mas Lucas precisa que você fique forte. Ele tá olhando para você, aprendendo com você. Então, come. Paulo pega a marmita, mas não abre. Olha para Juliana. Você sabia que isso ia acontecer, que tudo ia desmoronar. Eu sabia que era possível. E mesmo assim me convenceu a vir. Juliana se senta na cadeira ao lado. Eu não convenci. Você já tinha decidido. Só tava com medo de assumir. Paulo olha para o filho, que dorme de novo depois de tomar os remédios para dor. E agora? Eu perdi a empresa, o casamento, a reputação, o nome, mas ganhei o quê? Juliana aponta para Lucas. Ganhou ele. E não existe dinheiro no mundo que pague isso. Silêncio. Paulo abre a marmita. Come devagar, sem sabor. Mas come. Obrigado, ele diz baixo, por não me deixar desistir. De nada. Naquela noite, Lucas acorda no meio da madrugada, gritando de dor. Paulo acorda num pulo, corre para a cama, segura o filho que se contorce. Dói, pai. Dói muito. Eu não aguento. Eu sei, filho. Eu sei. Paulo aperta o botão para chamar a enfermeira, mas segura o filho firme. Mas você é forte. Mais forte que isso. Aguenta mais um pouquinho. Eu não consigo. Eu não consigo mais. Consegue sim. Olha para mim. Olha aqui. Você consegue. Lucas olha para o pai, os olhos cheios de lágrimas, o rostinho contorcido de dor. Pai, se eu morrer, você vai ficar bem? A pergunta atinge Paulo como um tiro. Ele trava. Não sabe o que responder. Porque a verdade é não. Ele não vai ficar bem. Nunca mais. Mas ele não pode dizer isso. Você não vai morrer, filho. Você vai lutar. E vai vencer. Mas e se não der? E se eu não for forte o suficiente? Paulo segura o rosto do filho com as 2 mãos. Olha fundo nos olhos dele. Então você vai saber que lutou. Que não desistiu. Que voou bonito enquanto pode. E isso já é vitória. Lucas tenta sorrir, mas a dor não deixa. Ele aperta a mão do pai com força. Você é o melhor pai do mundo. E desmaia. Enfermeiras correm para dentro do quarto. Médicos entram em seguida. Aplicam medicação. Checam sinais vitais. Paulo é empurrado para fora. Ele encosta na parede fria do corredor. Escorrega até o chão e fica ali, sentado, destruído. Juliana aparece correndo. Ela estava dormindo na sala de espera. Ela se ajoelha ao lado dele. O que aconteceu? Ele está com muita dor. Desmaiou de novo. Paulo cobre o rosto com as mãos. Eu não aguento ver ele sofrer assim. Eu preferia que fosse comigo. Juliana segura a mão dele. Eu sei, mas você tem que ser forte agora. Por ele. Paulo levanta o rosto. Os olhos vermelhos, inchados. E se ele não sobreviver? E se tudo isso for em vão? Não é em vão. Você está aqui. Isso já muda tudo para ele. Paulo encosta a cabeça na parede, olha para o teto do corredor. E pela primeira vez na vida, ele ora. De verdade, não é oração decorada, não é ritual. É desespero puro. Deus, eu sei que não mereço nada. Eu sei que fui egoísta, mentiroso, covarde. Mas ele não. Lucas não merece isso. Ele é só uma criança. Ele é puro. Por favor, não leva ele. Me leva no lugar. Mas deixa ele viver. Por favor. Juliana se aproxima, coloca a mão no ombro dele. Não pede para morrer no lugar. Pede força para ficar. Paulo olha para ela.
força para ficar do lado dele. Seja qual for o resultado, força para não abandonar de novo. Paulo acena. Respira fundo. Força para ficar. Força para não correr. Eles ficam ali, no corredor vazio, às 3 da manhã, orando juntos em silêncio, até que a porta do quarto se abre. Dr. Henrique sai, o jaleco manchado de suor, mas com um sorriso cansado no rosto. Ele estabilizou. A dor passou. Tá dormindo agora. Paulo fecha os olhos aliviado. Obrigado, Deus. Dr. Henrique se aproxima. Senhor Mendes, consegui a vaga no tratamento experimental. Mas precisamos embarcar amanhã. O quadro do Lucas pode piorar a qualquer momento. Paulo se levanta num pulo. Amanhã? Já? É agora ou nunca? Então é agora. 20 horas depois, Paulo, Lucas e Juliana estão dentro de um jato particular fretado a preço altíssimo, cruzando o Atlântico em direção aos Estados Unidos. Lucas está deitado numa maca improvisada, com soro, oxigênio, monitoramento cardíaco. Uma enfermeira particular acompanha o voo. Paulo segura a mão do filho o tempo todo. Juliana está sentada do outro lado. Lucas abre os olhos, olha pela janela pequena. Pai, olha as nuvens. Paulo olha. Nuvens brancas, iluminadas pelo sol poente. Lindas, né? Parecem borboletas. Paulo sorri. Parecem mesmo. Pai, eu tô com medo. Paulo aperta a mão dele. Eu também. Mas a gente tá junto. E quando a gente tá junto, a gente aguenta qualquer coisa. Lucas acena. Fecha os olhos. Dorme de novo. Juliana olha pela janela, pensativa. Paulo percebe. No que você tá pensando? Juliana suspira. Na minha irmã. Será que lá de cima ela tá vendo isso? Será que ela sabe que eu não esqueci dela? Paulo olha para ela com ternura. Tenho certeza que sim. E tenho certeza que ela tá orgulhosa de você. Juliana sorri triste. Espero que sim. O tratamento nos Estados Unidos é brutal. Mais agressivo do que qualquer coisa que Lucas já passou. Nos primeiros 5 dias, ele vomita sem parar. Perde 3 quilos. O corpo mirrado fica ainda mais frágil. Paulo não sai do lado. Segura até a cabeça do filho quando ele vomita. Limpa a boca. Troca a roupa. Canta para ele dormir. Juliana ajuda no que pode, leva comida, cuida da parte burocrática, da força moral. No 6º dia, Lucas tem uma crise convulsiva. Paulo grita por ajuda. Médicos correm, aplicam sedação forte. Quando Lucas finalmente para de convulsionar, Paulo desaba na cadeira, tremendo. Eu não aguento mais ver ele sofrer assim. Juliana se aproxima. Você aguenta, porque ele precisa que você aguente. No 10º dia, Lucas acorda mais alerta. Pede água. Come algumas colheres de sopa. Sorri um pouco. Paulo chora de alívio. No 15º dia, os médicos fazem os primeiros exames pós-tratamento. Dr. Stevens, o oncologista responsável, entra no quarto com a pasta de exames. Paulo se levanta. O coração dispara. E então? Dr. Stevens sorri. Pela primeira vez em 2 semanas, sorri de verdade. Os marcadores tumorais caíram, drasticamente. O corpo dele está respondendo. Ainda é cedo para garantir cura completa, mas é um ótimo sinal. Paulo cai de joelhos. Ali mesmo, no chão do quarto hospitalar americano. E chora. Juliana cobre a boca, chorando também. Lucas olha para o pai, confuso. Pai? Por que você está chorando? Paulo levanta, vai até a cama, abraça o filho com força. Porque você é um guerreiro, filho. Um guerreiro de verdade. Lucas ri. Pela primeira vez em meses, ri alto. Eu falei que ia voar bonito. 2 meses depois, Lucas recebe alta hospitalar. Ainda frágil, ainda em acompanhamento, mas vivo. E sorrindo. No aeroporto de volta, antes de embarcar, Lucas pede uma coisa estranha. Pai, eu quero visitar o lugar onde a borboleta nasceu. Paulo não entende. Que lugar, filho? Juliana sorri, explicando. O orelhão onde você ligou para ele pela primeira vez. Onde você contou sobre as borboletas. Paulo congela. Aquele orelhão público. Aquela praça esquecida. Há 5 anos. Eles vão. A praça é simples, pequena, bancos de madeira velhos,
árvores frondosas, um coreto descascado no centro, e o orelhão, ainda lá, quebrado, vidro rachado, mas ainda em pé. Lucas caminha devagar até o telefone. Ainda fraco, mas caminhando sozinho. Ele toca o vidro rachado com a mãozinha. Encosta o ouvido no fone morto. Foi aqui que você falou comigo, pai? Foi aqui? Lucas fecha os olhos. Eu lembro da sua voz. Você disse que eu ia voar bonito, mesmo que fosse pouco. Paulo se ajoelha ao lado do filho. Abraça ele com cuidado. E você voou, filho. Você voou mais bonito que qualquer borboleta. Juliana tira uma foto com o celular. A primeira foto oficial de pai e filho juntos. Abraçados na frente do orelhão quebrado. As mãos de Paulo, que antes tremiam segurando essa taça de vinho, agora seguram o filho com firmeza, sem medo, sem tremor. O crachá hospitalar que caiu no chão do restaurante naquela noite foi substituído pelo crachá de sobrevivente que Lucas ganhou da equipe médica americana. O broche com as iniciais LM, que Paulo escondia na lapela, agora é usado abertamente, sem vergonha, com orgulho. De volta para casa, a vida mudou completamente. Paulo perdeu a empresa, foi vendida para cobrir custos do divórcio litigioso e do tratamento médico. Perdeu a mansão, perdeu os carros importados, perdeu o status social. Mas ganhou Lucas e ganhou paz. Ele aluga um apartamento simples, 2 quartos, sala pequena, cozinha apertada, mas com luz entrando pela janela. Abre um pequeno escritório de advocacia voluntária, ajudando famílias de baixa renda com questões trabalhistas e de saúde. Juliana para de trabalhar como garçonete. Paulo insiste em pagar um salário fixo para ela ajudar no escritório e continuar cuidando de Lucas quando ele precisa trabalhar. Lucas volta para a escola, pela primeira vez. Usa bonezinho para esconder os cabelos que crescem devagar e irregulares, mas sorri, faz amigos, desenha borboletas para todo mundo que conhece. 6 meses depois da volta, numa tarde de sábado, Lucas está desenhando na mesa da sala. Paulo está revisando processos no sofá. Juliana está fazendo café na cozinha. A campainha toca. Paulo se levanta, abre a porta. É Mariana. Ela está diferente. Sem salto alto, sem maquiagem pesada. Roupa simples, olheiras. Parece ter envelhecido 10 anos. Oi, Paulo. Paulo fica paralisado. Não esperava vê-la nunca mais. Mariana, o que você está fazendo aqui? Ela olha para o chão. Eu vim pedir desculpa. Silêncio. Pelo jeito que eu me comportei naquele dia no hospital. Pela forma que eu tratei você. E o menino. Ela levanta o rosto. E há lágrimas genuínas. Eu estava com tanta raiva, tão machucada pelo que você fez, que eu não consegui ver que ele é só uma criança doente, e que você estava tentando consertar seu erro. Paulo cruza os braços. A voz sai fria. E por que agora? Por que 6 meses depois? Mariana limpa as lágrimas. Porque eu fiz terapia, muito, e percebi que eu também estava errada, em querer destruir você, em usar o sofrimento de uma criança para te punir. Isso foi cruel, e eu me arrependo. Paulo respira fundo. Você me destruiu, financeiramente, socialmente, profissionalmente. Eu sei, e eu sinto muito. Lucas aparece na porta, curioso. Pai, quem é? Mariana olha para Lucas, e pela primeira vez vê realmente. Não vê o filho bastardo. Vê uma criança, com olhos grandes, sorriso tímido, boné colorido. Oi, ela diz baixo. Você deve ser o Lucas. Lucas acena. Sou? Você conhece meu pai? Mariana sorri triste. Conheço. Há muito tempo. Paulo pousa a mão no ombro do filho. Lucas, vai lá dentro. Eu já vou. Lucas acena e volta para a sala. Mariana olha para Paulo. Ele parece feliz. Ele é. Agora é. Eu também quero ser feliz de novo, Paulo. E para isso, eu preciso te perdoar e pedir perdão. Paulo olha para ela por um longo momento. Depois suspira. Eu aceito teu pedido de desculpa. Mas perdão leva tempo. Você me machucou, tentou me destruir quando eu mais precisava de apoio. Eu sei, e vou carregar isso, mas obrigada por me ouvir.
Ela tira um envelope do bolso. Isso é para você. É a minha parte na venda da empresa. Metade. Eu quero que você fique. Paulo pega o envelope, confuso. Mariana? Você vai precisar. Pro tratamento dele. Pra vida de vocês. Eu não quero mais esse dinheiro. Ele só me lembra de quem eu me tornei. E eu não gosto dessa pessoa. Ela vira as costas e sai andando. Paulo fica parado na porta, segurando o envelope, processando. Juliana aparece atrás dele. Ela mudou? Acho que sim. Pelo menos está tentando. Naquela noite, Paulo abre o envelope. Dentro, um cheque de 7 dígitos e uma carta escrita à mão. Paulo, desculpa não ter sido forte o suficiente para te apoiar quando você mais precisava. Desculpa por ter escolhido raiva em vez de compaixão. Seu filho é lindo. E você é um pai melhor do que eu imaginava. Espero que um dia você me perdoe de verdade. Mariana. No verso da carta, há uma foto antiga. Paulo, Mariana e a mãe de Lucas grávida, num churrasco de família. Há 6 anos, Paulo guarda a foto, não como troféu, como lembrete de que erros podem ser consertados, que pessoas podem mudar, que perdão é possível. Num domingo de manhã ensolarado, Paulo, Lucas e Juliana vão na praça de novo. Lucas corre, solta a pipa, ri alto. Ainda frágil, mas vivo. E vivendo. Paulo e Juliana sentam no banco de madeira, vendo o menino brincar. Você salvou a vida dele. Paulo diz baixo. Juliana balança a cabeça. Não. Você salvou? Eu só te lembrei do que você já sabia lá no fundo. Paulo olha para ela. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você fez tudo isso? Por que arriscou tanto? Por mim? Por ele? Juliana olha para o céu. Pensa. Depois sorri triste. Porque alguém fez isso por mim uma vez. E eu prometi que se tivesse chance, ia fazer o mesmo por outra pessoa. Quem? Minha irmã. Ela morreu aos 7 anos. Leucemia. Naquela época não tinha os tratamentos que tem hoje. Eu tinha 10 anos. Assisti ela definhar durante 8 meses. Ela morria um pouco a cada dia. E eu não podia fazer nada. Juliana limpa uma lágrima. No último dia, ela segurou minha mão e disse: Ju, quando eu for embora, você promete ajudar outras crianças a não morrerem como eu? E eu prometi. Naquele dia, eu prometi. Paulo segura a mão de Juliana. Ela estaria orgulhosa de você. Espero que sim. Lucas corre até os dois segurando a pipa. Pai, tia Ju, olha, a borboleta tá voando. E realmente está. A pipa colorida em forma de borboleta sobe alto no céu azul, dançando no vento. Paulo puxa o filho pro colo, beija a testa dele. Você também tá voando, campeão, e não vai parar nunca mais. Lucas ri, abraça o pai. Nunca mais, pai, eu prometo. Juliana tira mais uma foto. Os 3 juntos agora. Família. Não de sangue, mas de escolha. A mesma mão que tremeu segurando a taça de vinho no restaurante de luxo, agora segura firme a linha da pipa na praça simples. A mesma mesa impecável virou um banco de madeira descascado. O mesmo homem quebrado agora sorri inteiro, ao lado do filho que quase perdeu e da mulher que o ajudou a encontrar coragem. Juliana olha para os dois e sussurra para si mesma. Algumas verdades pesam mais do que parecem. Mas quando a gente escolhe enfrentá-las, elas viram força. Paulo ouve. Sorri. Amém. Anos depois, Lucas tem 12 anos. Cabelos cheios, rosto corado, saudável. Ele está no palco de uma escola apresentando um projeto de ciências sobre genética e tratamento de câncer. Paulo está na plateia, gravando tudo com o celular. Juliana está ao lado, sorrindo orgulhosa. Lucas termina a apresentação. E foi por isso que eu tô aqui hoje. Porque meu pai não desistiu. Porque pessoas boas não desistiram de mim. E porque eu aprendi que voar bonito não depende de quanto tempo você tem, depende do que você faz com o tempo que tem. Obrigado. Aplausos. Paulo limpa as lágrimas. Juliana segura a mão dele. Ele é incrível. Ela sussurra. Graças a você. Graças a nós. Depois da apresentação, Lucas corre pro pai, abraça ele. E aí, pai, gostou? Foi perfeito, filho. Você foi perfeito. Lucas sorri.
Depois olha para Juliana. Tia Ju, posso te chamar de mãe agora? Juliana congela. Olha para Paulo. Paulo acena, sorrindo. Ela se ajoelha, abraça Lucas. Pode, meu filho. Pode? Naquela noite, os três jantam juntos no apartamento pequeno. Rigatoni com molho de tomate. Simples, mas feito com amor. Lucas está desenhando de novo. Outra borboleta, mas dessa vez com 3 figuras embaixo. Um homem, uma mulher, uma criança. É a gente. Ele mostra orgulhoso. Paulo olha. Sorri. A família mais bonita do mundo. Lucas guarda o desenho com cuidado. Vou colar na parede, do lado da primeira borboleta. Depois do jantar, Lucas vai dormir. Paulo e Juliana ficam na sala conversando baixo. Você já pensou em ter filhos? Paulo pergunta de repente. Juliana ri. Eu já tenho um. Não, digo, seu, biológico. Juliana fica séria. Já. Mas a vida me deu Lucas, e isso é mais do que eu poderia ter sonhado. Paulo olha para ela. Realmente olha. E percebe. Você me ama? Juliana desvia o olhar. Isso importa? Importa para mim. Ela respira fundo. Olha de volta. Sim, eu te amo. Amo você. Amo o Lucas. Amo essa vida que a gente construiu juntos. Paulo se aproxima, pega a mão dela. Eu também te amo. E não imagino minha vida sem você. Eles se beijam, devagar, suave. 5 anos de amizade, parceria e amor finalmente se encontrando. Quando se afastam, Juliana sorri. E agora? Agora a gente vive. Um dia de cada vez. E voa bonito. Mesmo que seja pouco. Paulo sorri. Mesmo que seja pouco. Mas vai ser intenso. Eles ficam ali, abraçados. Na sala pequena do apartamento simples. Sem luxo, sem ostentação. Mas cheios de amor. Lucas aparece na porta do quarto sonolento. Vocês estão namorando? Os dois riem. Talvez. Paulo responde. Lucas sorri. Que bom. Porque eu já considero a tia Ju minha mãe mesmo. Agora vai ficar oficial. Ele volta pro quarto. Juliana encosta na cabeça no ombro de Paulo. Família completa. Finalmente. A imagem congela ali. Nas mãos entrelaçadas, na luz suave da sala, no desenho da borboleta colado na parede. Na promessa cumprida. Porque no final, o que importa não é quanto você tem. É quem você ama. É quem te ama de volta. É voar bonito, mesmo que seja pouco. É viver intenso, mesmo com medo. É escolher amor em vez de covardia. É escolher verdade em vez de mentira. E Paulo escolheu. Juliana escolheu. Lucas escolheu. Escolheram uns aos outros e voaram juntos. Se essa história te tocou, comenta eu creio e manda para alguém que precisa de força hoje. Porque coragem não é ausência de medo. É seguir mesmo tremendo. E às vezes, a verdade que ninguém viu chegar é a única que pode salvar. Qual foi a última vez que você escolheu o amor em vez do medo? Escreve aqui embaixo. Sua história